pessoal. Me apresentando rapidamente, eu sou Renato Groff, atualmente sou Microsoft MVP e MTAC. Trabalho há mais de 15 anos com desenvolvimento de software, né? Já é quase 20, na verdade. Eu comecei em 2001 e desde 2005 venho trabalhando principalmente com .NET e outras tecnologias Microsoft. Sou autor técnico e palestrante, eu já participei de outros eventos aqui e um dos organizadores do canal .NET, juntamente com o André Seco e o Joel Rodrigues. Aqui os meus contatos, tem o meu blog, os materiais que estão aqui, tem um post no meu blog sobre SQL Server 2017 para desenvolvedores. Eu coloquei aqui Facebook, LinkedIn, Twitter e GitHub. As demos estão todas no GitHub. Além disso, tem aqui os links do canal .NET, a gente faz bastante evento online no canal .NET, então fica o convite para que vocês participem aí também do evento, dos eventos que a gente faz. Beleza. Então, começando aqui, aqui tem um resumo do que eu vou estar abordando com vocês, né? Falando um pouco do suporte a Linux e Docker no SQL Server, o que é interessante desse suporte, né? Depois partir para alguns exemplos aí de recursos com demos práticas, né? Então, começando, né, suporte a Linux. O SQL Server, ele pode ser executado em Linux desde a versão 2016. Oficialmente, a gente está agora na versão 2017. E aqui tem algumas das distribuições que a gente pode estar utilizando para instalar um servidor SQL Server. Então, temos o Ubuntu, o Red Hat e o SUSE. No próprio site do SQL Server tem todo o passo a passo para que vocês consigam estar instalando um servidor aí, seja uma versão paga, seja a versão Express, que é gratuita. Vocês podem, inclusive, utilizar comercialmente, ou mesmo a versão Developer para efeitos de desenvolvimento. Tem todos os passos lá para que vocês consigam instalar. É um procedimento bastante simples, não tem grandes dificuldades, então quem de repente está começando a utilizar Linux, seguindo o passo a passo que eles colocaram lá, vocês não vão encontrar problemas. Além disso, desde a versão 2016 também, o SQL Server pode ser executado em conjunto com Docker, através de containers. E qual que seria a vantagem da gente fazer isso? Eu vou estar abordando aqui nesse slide justamente essas vantagens. O Docker em si, ele é uma tecnologia que permite que a gente empacote tudo que precisa executar dentro de um container, tudo que é necessário para que uma aplicação execute. O servidor do SQL Server é uma aplicação também. E por que a gente faria isso em um container? Justamente para ter isolamento. Eu acho que muita gente já deve ter tido problemas aqui instalando alguma coisa e ao fazer a instalação de um determinado software ou mesmo atualizar uma produção, atualizar uma aplicação num ambiente de produção ou ambiente de teste, teve problemas. A atualização daquela aplicação em específico acabou afetando outros softwares, outros projetos que você tinha. E por que acontece isso? Porque muitas vezes as aplicações compartilham bibliotecas, alguma dependência entre elas. E o container permite que você coloque tudo o que você precisa para que a aplicação execute. E isso vai acontecer de maneira isolada. Você vai criar um container para rodar o SQL Server. Você pode fazer isso com o SQL Server 2017 e criar um outro container para executar o SQL Server 2016. De repente você tem um projeto mais antigo com 2016, você não quer ficar instalando e desinstalando versões do SQL Server, porque está trabalhando também num projeto com 2017, então você pode ter um container executando o SQL Server 2016 numa porta
e outro container executando o SQL Server 2017 numa segunda porta. Outro ponto que pesa para a adoção de containers, isso não só para bancos de dados, né, mas também para aplicações web em geral, é a utilização mais racional de recursos. Muitas vezes, para conseguir esse isolamento que eu comentei, o pessoal acabava criando máquinas virtuais para rodar apenas uma aplicação, seja o SQL Server, seja uma aplicação web. E quando você cria uma máquina virtual, principalmente na nuvem, muitas vezes você não está utilizando todo o poder computacional que ela oferece. E por conta disso, o que acabaria acontecendo? Você teria um custo maior e não utilizaria todos os recursos disponíveis. Então, com containers, você consegue esse isolamento e numa mesma máquina que suporte o Docker, você pode estar executando vários containers, né? E evitando daí assim a criação de diversas máquinas virtuais. Outro ponto, deploy mais rápido. Vocês vão ver aqui, eu vou subir uma instância do SQL Server em segundos. Se eu fosse instalar aqui o SQL Server durante essa apresentação, a gente ia terminar lá por 10, 11 da noite, né? Acho que ninguém quer ficar aí 4 horas aguardando uma instalação. Isso não só com SQL Server, o Oracle também, a gente consegue utilizar ele com Docker, né? E ele também, a instalação dele não é das mais rápidas, leva aí algumas horinhas, e através do Docker a gente consegue fazer isso de maneira bem prática e bem rápida. E por conta disso, o Docker é uma excelente alternativa para ambientes de testes. O pessoal recomenda, no caso de SQL Server, de Oracle, Postgre e MySQL, que se evite o uso do Docker em produção. Em produção, o ideal para um DBA é que você monte um servidor dedicado para rodar esses SGBDs. Mas para a sua máquina de desenvolvimento ou mesmo para um ambiente de homologação de testes, você consegue, em questão de segundos, montar um servidor de banco de dados e liberar isso para uso daí, seja para você desenvolver novas aplicações ou para o pessoal testar alguma solução. E graças a esse suporte do SQL Server ao Docker, a gente consegue rodar o SQL Server em Windows. Isso já podia, mas através do uso de containers, mas também em Mac e Linux. Tem a instalação do SQL para Linux, mas a gente consegue também criar um server dele através de um container. No caso do Mac, não tem uma instalação oficial do SQL Server, seja o 2016, seja o 2017, mas a gente tem a possibilidade de instalar o Docker para Mac e daí rodar um container do SQL Server. A ideia de se utilizar o Docker é justamente parar com essa desculpa aí. Todo mundo já deve ter ouvido isso em algum momento, né? Poxa, na minha máquina funciona, foi para o ambiente de homologação e não deu certo. Se ele roda numa máquina que você está usando para teste, se você for para outra máquina que suporte o Docker, você vai conseguir executar uma aplicação a partir de um container. Aqui eu acabei comentando rapidamente, além de servidores e bancos de dados, a gente consegue, com o Docker, né, trabalhar com aplicações web e serviços em geral. O foco hoje é banco de dados, no caso, o SQL Server 2017. Para criar um container Docker, aqui estão os comandos que a gente vai utilizar. Deixa eu só carregar aqui uma ferramenta de zoom aqui que eu uso para desenhar na tela, só um minutinho. Como que o Docker funciona? Para criar um container, a gente precisa baixar, né, uma imagem que está representada aqui, ó, MS Microsoft MS SQL Server
Linux 2017 Latest. Baixando uma imagem, a gente já consegue criar os nossos containers. E o que tem numa imagem? Além dos binários do SQL Server, arquivos de configuração, a gente tem também uma distribuição de um sistema operacional. Notem aqui que eu coloquei, ó, MS SQL Server Linux. Então, estou criando um container para rodar o SQL Server para Linux, isso no meu Windows. E esse container, o que acontece? Quando a gente criar o container a partir da imagem, em questão de 6 a 7 segundos já vai estar disponível o acesso àquele servidor do SQL Server que está no container. A gente tem outros parâmetros aqui, ó, Docker Run. O comando Docker Run cria um container. Caso essa imagem que eu indiquei aqui não exista, ele vai fazer download. Mas eu consigo baixar uma imagem sem criar um container. E foi justamente o que eu fiz aqui. Como eu colocaria, como eu faria no caso para baixar essa imagem? Deixa eu abrir aqui o PowerShell, mas pode ser pelo Bash para quem estiver utilizando o Linux, né? Eu daria um Docker Pool, nome da imagem, aqui no caso Microsoft, MS SQL Server, Linux 2017-latest. Com esse comando aqui, a gente faria o download da imagem do SQL Server 2017 para Linux, a versão mais recente. Eu não vou fazer isso porque essa imagem que está aqui já foi baixada e ela dá, no caso, deixa eu dar aqui um Docker Images, ela vai ter aqui, ó, 1.43 GB. 1.43 GB para uma conexão de banda larga, a gente consegue em poucos minutos baixar. E uma vez que a gente baixe, a gente cria o nosso container com esse comando. Notem aqui que tem alguns parâmetros, né? O primeiro parâmetro aqui é o nome do nosso container. Caso a gente não atribua esse nome, o Docker vai gerar aí um nome aleatório. Então, para ficar fácil para a gente gerenciar, é uma boa prática estar colocando essa configuração. Além disso, tem esses atributos aqui, ó, -e, com esses parâmetros, accept EULA. EULA é aquele contrato de uso do SQL Server, de licenciamento, né, que todo mundo desce a barra de rolagem e dá concordo, né? Aqui você coloca yes daí e, como é via linha de comando, nem vai aparecer aquilo mais para a gente. Outra coisa aqui, foi colocado, nesse caso, a senha do SA, do sysadmin do SQL Server. Eu coloquei aqui também, ó, qual que é a versão do SQL Server que eu vou estar utilizando, a Developer. A versão Developer não tem aí número de licença que a gente precise atribuir aí para conseguir executar isso. Esse outro parâmetro vai adicionar o uso de trace. Tem aqui também volume, -v. O que o volume faz? Se a gente criar o container sem indicar um volume, todos os nossos arquivos de dados, arquivos de log do SQL Server vão ficar dentro do container. E caso dê um problema com esse container, o que vai acabar acontecendo? Eu vou perder meus dados. Então, uma boa prática quando a gente trabalha com Docker e bancos de dados é que a gente cria um volume de maneira que os arquivos de dados que ficariam nessa pasta aqui do Linux, no SQL Server para Linux, sejam, na verdade, criados aqui nesse diretório aqui do host, no caso a minha máquina que está executando o Docker. E além disso, para finalizar, bastante importante esse parâmetro, ó, o -p e a porta. A porta default do SQL Server é 1433. Só que eu já tenho o SQL Server 2016 rodando nessa porta e quero rodar em paralelo o 2017 sem ter problemas de precisar desinstalar o 2016. Eu crio daí, na verdade, aqui, ó, o container rodando na porta 11433. Então, qualquer comando que vocês façam geralmente com Docker,
você vai ter aplicações que rodam por default numa determinada porta, é o segundo parâmetro, e no primeiro parâmetro vocês colocam a porta que você vai acessar essa aplicação, seja um banco de dados, seja uma aplicação web ou seja um serviço de mensageria, por exemplo, como o RabbitMQ. Beleza? Vamos criar então esse container. Eu estou com uma colinha aqui pronta. Opa, estou com a cola errada aberta. Deixa eu abrir aqui. Eu fiz uma pequena mudança aqui nesse comando. Está dando problema aqui na minha máquina. Não consegui solucionar para criar um volume aqui com SQL Server em Windows. Em Linux eu testei recentemente, é para dar certo. Mas está praticamente o mesmo comando aqui, sem a indicação do volume. Vou fazer o seguinte aqui, vou copiar esse comando, vou jogar ele aqui no PowerShell, deixa eu dar Enter, ele vai criar aqui o nosso container, então deixa eu digitar aqui o comando docker ps, ele vai indicar que o container está rodando nessa porta 11433 e o status dele aqui, ó, created e up 5 seconds indica que está ativo há 5 segundos. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou acessar esse container, né? Aqui eu estou no SQL Server Operations Studio, que é uma ferramenta que eu vou comentar em detalhes ainda durante essa apresentação. Mas o que acontece? É uma ferramenta open source que a gente tem para trabalhar com SQL Server da Microsoft e que é compatível com Windows, Linux e Mac. Eu já estou aqui com a conexão configurada para a porta 11433. Deixa eu clicar aqui. Olha, ele conectou aqui no meu servidor, que na verdade está rodando um container Docker. A gente vai ter aqui os bancos de dados de sistemas, né? Caso dê um Ctrl+, aqui ele maximize. Então está aqui o master, o model, o MSDB e o tempdb. Deixa eu clicar aqui com o botão do mouse, gerar uma query aqui para a gente, né? E vamos digitar aqui o seguinte comando: select @version, que é uma variável aqui de sistema do SQL Server. Deixa eu colocar aqui Microsoft Version também e server name aqui. Vamos rodar esse comando. Qual que vai ser o retorno dele? Aqui, ó, em Version, ele trouxe aqui qual que é a versão do SQL, né? SQL para Linux tem esse número. O server name aqui. O server name, o que seria? O server name é justamente o ID do nosso container Docker. Então notem aqui, ó, df2ef alguma coisa, é justamente o valor que está aqui. No caso, o server name geralmente é o nome da máquina que está com SQL Server, aqui no caso é de um container. E se a gente copiar aqui esse valor, deixa eu jogar aqui no bloco de notas para vocês verem em mais detalhes, o que vai ser, deixa eu manter aqui a quebra de linha, o que vai aparecer aqui no caso? Ó, Microsoft SQL Server 2017, qual que é a versão, quando que foi criada essa versão, ó, Developer Edition 64 bits on Linux, Ubuntu e a versão. No caso, um container, uma imagem, na verdade, depois a gente cria os containers, além dos binários da aplicação, ela vai ter uma distribuição de um sistema operacional. Eu posso trabalhar com containers Linux e com containers Windows. Aqui no caso, um container Linux, a gente está com essa imagem que a Microsoft gerou para a gente, e essa imagem utiliza a distribuição Ubuntu para executar o SQL Server 2017. Então vocês viram aí, eu consegui
montar um servidor do SQL Server em questão de 10 segundos. E é o que a gente vai usar aí para os testes. Só falar mais um pouco aqui de Docker, aproveitando. Estou aqui com o Docker rodando na minha máquina. Então, está aqui. Eu vou pedir daí para exibir aqui as configurações do Docker. Caso vocês venham utilizar o Docker em Windows, não é preciso fazer isso em Linux, porque lá o Docker é nativo, mas de repente se alguém está testando isso no Windows 10, que ainda não tem oficialmente, está em preview, uma versão nativa de Linux, vocês vão ter que configurar algumas coisas. Memória, no mínimo 4 GB para o SQL Server rodar. Aqui eu deixei 6 GB justamente para não correr muitos riscos. Além disso, o que eu fiz aqui? Eu dei um share aqui no C2 pontos, caso a gente vá criar um volume, não deu certo aqui, mas fica aí a dica, se vocês forem fazer um teste, caso não tenha problemas aí para criar um volume, vocês vão precisar fazer esse ajuste aí de configuração. O Docker para o Windows 10 tem um grande detalhe aqui, que é o seguinte, além desse utilitário, ele vai criar uma VM aqui para a gente utilizar. No caso, eu estou utilizando containers Linux, ele vai montar uma VM Linux, que é justamente, está carregando aqui, espero que traga, está aqui, ó, Mob Linux. Então está executando, essa VM aí é baseada no Ubuntu. Caso a gente opte por trabalhar com containers Windows, tem aqui uma opção, né? Switch to Windows Containers, ele vai criar uma VM baseada no Nano Server, que é uma distribuição do Windows Server 2016. Beleza, pessoal? Tem alguma dúvida aí, Michel? O Anderson aqui, ele perdeu o comentário lá no começo, quando você falou criando Docker, que é -cap-add. O que esse comando faz? O que esse comando faz? Tá. Deixa eu voltar lá no slide. Esse comando faz o seguinte, ele ativa o log aí do SQL Server. Então a gente consegue consultar via Docker todo o log que está sendo gerado aí pelo nosso container. De repente, se dá algum problema no SQL Server e você acha que tem a ver com Docker, você consegue, com esse utilitário do Docker, consultar daí o trace que está sendo gerado pelo SQL Server. Beleza? Beleza. É só essa, por enquanto só essa. Tá bom, beleza. Falando agora do Operations Studio, já comentei rapidamente, ele é open source, é uma alternativa mais leve ao Management Studio. Quem já trabalhou com SQL Server sabe que o Management Studio é uma ferramenta bem completa, mas um pouco pesada. O SQL Operations Studio, se vocês observarem aqui, ele tem uma interface bem parecida com o Visual Studio Code. Inclusive, se vocês se atentarem aqui na barra lateral, é praticamente o mesmo tipo de interface que utiliza um framework JavaScript chamado Electron, né? Junto com TypeScript. E o que é legal dessa ferramenta? Ela é multiplataforma, então dá para a gente instalar ela em Windows, Linux ou Mac. De repente você trabalha com Mac e precisa gerenciar remotamente uma base do SQL Server. Para você não ter que criar uma VM Windows no seu Mac e daí instalar Operations Studio, para fazer coisas como consultar alguma base de dados, rodar algum comando de manutenção, você pode instalar aqui o Operations Studio. Ele não tem ainda todos os recursos do SQL Server, do SQL Management Studio, mas assim, o geral, que é rodar queries, verificar aí bancos de dados dentro de um servidor, tudo isso ele já traz para a gente. E o que é interessante também, ele tem outras capacidades como versionar código.
Então ele tem integração aqui com o Git, né? Dá para a gente de repente apontar aqui para o GitHub e manipular um repositório aí que tenha vários scripts. Além disso, um recurso bastante legal dele é a possibilidade de exportação para Excel e para JSON. Isso ajuda muito, principalmente quem desenvolve. Por quê? Porque você consegue fazer isso rapidamente, a exportação, sem precisar, como no caso do SQL Management Studio, copiar de repente o retorno de uma query, colar no Excel e ainda de repente antes disso precisar fazer alguma manipulação para não ter problema com os valores. Ele exporta certinho para a gente, se tiver valores monetários, vocês não precisam se preocupar em trocar vírgula por ponto para jogar no Excel. Já vai tudo automático para a gente. Eu vou mostrar aqui um exemplo de uso. Deixa eu me conectar aqui na base do SQL Server 2016 que eu tenho. Vamos ver se deu certo. Detalhe, de repente, sei lá, vocês têm bases antigas no SQL 2008, no 2010, e daí vai perguntar, posso usar esse utilitário com essas versões? Pode, ele se conecta normalmente a essas versões do SQL Server. Inclusive, o pessoal no GitHub já solicitou a Microsoft também sobre a possibilidade de estar estendendo essa ferramenta e se conectando com outros bancos de dados. Então, como é um projeto open source, pode ser que futuramente a gente tenha capacidade aí de trabalhar, de repente, com Oracle, Postgre, MySQL e assim por diante. Deixa eu pegar aqui um banco de dados que eu sei que tem valores monetários, né? Tem uma tabela aqui de cotações, deixa eu dar um select nela. Trouxe os dados aqui para a gente, né? Então, o que a gente pode fazer aqui agora? Notem que interessante, ele pegou inclusive as configurações regionais da máquina. Então, como eu estou aqui com português do Brasil configurado, né, ele já traz valores monetários com vírgula ao invés de ponto, que é o que acontecia geralmente no Management Studio. Deixa eu pegar aqui esse retorno, ó, posso exportar para CSV, que já tinha no Management Studio, JSON ou Excel. Vamos exportar primeiro para JSON, né, ver o que ele gera aqui para a gente. Então, deixa eu colocar aqui teste.json, ele vai criar o arquivo e já vai abrir aqui para a gente, inclusive. Então, notem aqui, ó, já está um arquivo JSON com todos esses valores. Qual que é a vantagem da gente exportar rapidamente para JSON aqui? Muitas vezes você precisa desenvolver uma API REST, aí você tem que montar na mão o JSON que seria retornado por essa API para repassar para alguém que vai utilizar essa API, mesmo que você não tenha desenvolvido ainda ela. Então, para não perder tempo com isso, a gente consegue pegar aqui o retorno de uma query e já devolver daí isso como um JSON que pode ser utilizado daí para alguém que esteja construindo uma aplicação que dependa de uma API, por exemplo. Caso a gente exporte isso para o Excel, ó, deixa eu clicar aqui, ó, Save as Excel. Deixa eu colocar aqui na pasta do Operations Studio, vou chamar a planilha de ararasdev.xlsx, beleza? Salvo ela aqui, ó, salvou, beleza? Vamos abrir aqui a planilha. Então tá aqui, ó, ararasdev, nossa planilha. Então duplo clique aqui.
Então tá aqui, ó. Deixa eu dar um duplo clique aqui para trazer. Ó. Trouxe os valores para a gente e reconheceu como valor, já está com vírgula aqui. Então, bem tranquilo aí para a gente trabalhar com exportação para o Excel. A ferramenta ainda está em preview, mas assim, eu poderia dizer para vocês que fiz testes, gerei planilhas com mais de 500 mil registros em questão de segundos. Então, uma solução bem rápida que a gente tem e que pode sair aí utilizando com SQL Server e com a possibilidade de exportação para Excel. Muitas vezes o pessoal de desenvolvimento precisa gerar aí uma extração de dados para um diretor, para um gerente, para você não ter que copiar esses dados, jogar no bloco de notas, dar um replace na vírgula, trocar no ponto, trocar por vírgula, você já exporta isso direto para a planilha sem ter que fazer essas várias etapas. Beleza? Tem alguma dúvida aí, Michel? O Anderson aqui perguntou se essa exportação de JSON só serve para 2017 ou para versões anteriores também. Essa exportação serve para versões anteriores. Ele vai ler lá o JSON que está lá e você consegue exportar isso. Eu já testei isso com 2012. O 2012 não tem suporte nativo a JSON, mas dá para você pegar os dados tabulares lá e pela ferramenta exportar isso para um JSON. Beleza? Beleza. Só JSON ou Excel também, essas coisas? Excel também. Tudo que eu falei aqui, ele suporta, independente da versão do SQL Server. Legal. Beleza. Só isso por enquanto. Beleza. Falando mais aqui agora de desenvolvimento, né, suporte a JSON. Isso foi adicionado no SQL Server 2016 e por tabela o SQL Server 2017 também tem essa capacidade. A gente consegue pegar o retorno de uma query que seria tabular e converter isso para o formato JSON. E também a gente tem a possibilidade de gravar documentos JSON em colunas de uma tabela usando uma coluna do tipo nvarchar. Diferente do XML, que tem um tipo de dados específico no SQL, desde quando ele surgiu, desde quando foi adicionado esse suporte, o JSON não tem esse tipo. Então, se a gente precisar gravar algo no formato JSON, a recomendação é que crie uma coluna do tipo nvarchar. Eu vou mostrar aqui para vocês. Antes disso, deixa eu fazer o seguinte aqui. Deixa eu pegar aqui, criar aqui uma tabela para testes, né? Carregando aqui. Eu tenho aqui um script para criar uma base aqui com cotações, né? A gente vai fazer isso no nosso container, né? Então deixa eu fechar até a conexão aqui com 2016. Fechar aqui esses comandos, beleza. Deixa eu criar aqui uma nova query. Vou abrir isso pelo Notepad aqui mais para conferir. Beleza? Acho que está ok. Deixa eu colar aqui, ó. Então, tá aqui, ó. Ele vai dar um create database, criar uma base chamada base cotações, dar um use nela, cria a tabela de cotações e inclui aqui algumas cotações aqui de dólar, euro e libra esterlina. Deixa eu dar F5 aqui. Então, tá aqui rodando, criando o nosso banco e incluindo os dados. Se eu der um refresh aqui, ó, databases, já vai aparecer aqui nossa base de cotações, com a tabela aqui de cotações. Então deixa eu dar um select nela. Estão aqui os nossos dados de cotações. Não estão atualizados, mas para efeitos aí de testes dá para a gente se virar com isso. O que eu vou fazer aqui agora? Deixa eu pegar
aqui, eu tenho um script aqui com as queries que a gente vai fazer para converter o retorno para JSON. Isso daqui que eu estou falando, essa capacidade de rodar queries convertendo direto para JSON, é uma capacidade que a gente tem só a partir do SQL Server 2016. Então, pegando aqui, deixa eu criar aqui um novo. Pegando aqui, ó, eu estou dando um select na tabela cotações e coloquei essa cláusula aqui for JSON auto. O que isso vai fazer? Vai converter os dados tabulares de cotações para um JSON. Então, deixa eu rodar aqui, ó. Então, run aqui. Notem aqui que ele já vai trazer um JSON, está destacado aqui em azul. Se a gente apertar Ctrl e o mouse, ele vai abrir, ele vai abrir aqui para a gente o JSON. Então tá aqui, ó. Notem que nesse caso, quando a gente utiliza via select, se tiver algum valor nulo, o próprio SQL Server já retira esse valor nulo justamente para gerar um JSON mais compacto. Então, beleza, ele conseguiu gerar rapidamente o JSON como uma string aqui para a gente, mas dá para ir um pouco além com isso. Muitas vezes você tem um conjunto de dados, mas você precisa, por exemplo, pegar e criar vários níveis no seu JSON. E é justamente o que esse exemplo aqui vai fazer para a gente. Notem aqui, ó, vou criar aqui uma nova query mais fácil. Notem aqui, ó, eu coloquei select normal e ao invés daquele for JSON alto, eu coloquei aqui for JSON path. E aqui eu coloquei, ó, valor comercial, cotações comercial e valor turismo, cotações turismo. Fazendo isso aqui, ele vai criar um JSON com uma propriedade chamada cotações e dentro vai ter comercial e turismo, que são os valores dessas cotações. Deixa eu rodar aqui para vocês verem. Opa, deu um errinho aqui. Deixa eu ver aqui o que é. Caramba, o que ele fez aqui de errado que eu não estou percebendo? Trouxe aqui, eu devo ter digitado alguma coisa errada. Vamos olhar aqui, ó. Então, ele pegou aqui, ó, cotações, criou aqui essa propriedade comercial e turismo. A gente sabe que dentro da tabela estava tudo num formato tabular, né? Então, colunas tal, ele criou aqui um subnível do nosso JSON. Então, é bem interessante esse recurso. E dá para a gente ir um pouco além ainda, criando um root para o nosso JSON, que é esse terceiro exemplo aqui que eu vou mostrar para vocês. Então tá aqui, ó. Aqui cotações comercial, turismo, from DBO cotações, order by, for JSON path, vírgula, root, e vai criar aqui moedas. Eu posso criar aqui um terceiro nível, separando sempre isso por ponto. Pode ter N níveis aí para o nosso JSON. Coloquei aqui XYZ. Não faz muito sentido, mas pelo menos para a gente ver que dá para se fazer isso. Vamos rodar aqui, beleza, trouxe o JSON. Vou dar um clique aqui para abrir o JSON. Trouxe aqui. Tá aqui, ó, cotações XYZ, comercial e turismo. Então tá aqui, ó, conseguiu rapidamente montar esse JSON para a gente. Isso daqui é uma funcionalidade bem interessante quando a gente precisa desenvolver APIs REST, porque evita que você crie várias classes, uma dentro da outra, para gerar o objeto que você vai devolver na sua API. Eu até vou mostrar um exemplo disso utilizando o ASP.NET Core, mas poderia ser alguma coisa que foi feita em Node, em Java, sei lá, qualquer plataforma moderna aí que a gente tenha para desenvolvimento de APIs REST. Vocês vão ver que é bem fácil, eu não vou escrever quase nada de código, só utilizando esse suporte a JSON aí que vem desde a versão 2016 e que está presente também na versão 2017.
Então vamos esperar ele trazer isso aqui para a gente. Está carregando aqui. Ô Renato, qual é o mínimo aí para utilizar esse SQL Operator? Qualquer versão do SQL Server funciona? Olha, até onde eu sei, qualquer versão funciona. Eu já trabalhei até com a 2008 acessando, não cheguei a ter nenhum problema. É, não tentou uma mais antiga ainda, só para ver? Eu não tinha nada instalado, mas eu acho que deve funcionar normalmente, porque na verdade, o que acontece? As ferramentas usam um driver, né? No caso aí de Windows, acho que provavelmente deve estar utilizando aí alguma coisa como o OLDB ou mesmo o driver do .NET, se estiver presente, né? Então, em tese, esses drivers que ele deve utilizar trabalham com versões mais antigas também, né? Ah, tem uma pergunta aqui, ó. Aproveitando o gancho do API REST, qual a ferramenta que vocês geralmente utilizam? Ah, ferramenta para quê? Para testar a API ou para desenvolver a API? É isso que eu fiquei em dúvida também. Fala aí para nós aí. Quem perguntou aí? Ferramenta do que está falando? Qual ferramenta? Para desenvolver ou para testar? Para desenvolver, ele falou. Olha, tem o ASP.NET, tem o Node, tem o Java, Python, Ruby. Então, as principais plataformas de desenvolvimento web que a gente tem aí na atualidade, elas permitem que a gente consiga desenvolver APIs. Então, se você está querendo aprender mais sobre isso e der uma pesquisada, você vai achar pancadas aí de materiais para desenvolver APIs com ASP.NET, com Java, Node, tudo isso que eu comentei. Beleza? Se respondeu, dá um ok aí. Certo. Beleza. Eu estou carregando aqui, tem um detalhe aqui que é o seguinte, quando a gente cria string de conexão para acessar o SQL Server, como geralmente ele está rodando na porta 1433, o pessoal não precisa indicar essa porta, mas você pode ainda assim deixar isso explícito. Só que diferente de muitos bancos de dados e mesmo você pegar serviços, né, geralmente quando você tem que acessar um serviço numa porta, o que você faz? Você coloca o nome do host, dois pontos, a porta. No caso do SQL Server, isso é um pouco diferente. Não é dois pontos, é vírgula que ele usa. Então notem aqui, ó, minha string de conexão está localhost, vírgula, aquela porta que está rodando o nosso container Docker. Quando eu fui fazer o primeiro teste de SQL Server com Docker, eu não me atentei a isso, fiquei meia hora batendo cabeça achando que estava errado. Na verdade, não estava errado. Seja aqui, numa string de conexão, seja num programa como Management Studio ou como o Operations Studio, você vai ter que passar o host, vírgula, porta. Isso é uma característica do SQL Server. A string de conexão aqui já está certa, beleza. O que eu vou mostrar aqui? Ó? Eu tenho um controller que vai consultar dados na minha base, que é justamente essa tabela aí que eu mostrei agora há pouco para vocês. Ó. É o mesmo select usando for JSON Path e root. Qual que é a vantagem de utilizar esse suporte a JSON do SQL Server? Eu não criei classes, então vocês viram lá, tinha os dados, que seria de repente uma classe cotação, valores, que poderia ser uma classe chamada valor, com um objeto dentro de cotação. Eu poderia ainda criar uma classe moeda encapsulando tudo, que é os 3 níveis que a gente viu primeiro daquele JSON. Então eu ia precisar, no mínimo, para fazer isso que eu mostrei aqui até agora, de 3 classes na minha aplicação. Eu não codifiquei isso. E qual que é a outra vantagem? Performance. Já vinha um JSON para a gente do banco de dados. Então a gente não precisa, seja em .NET, Java ou outra linguagem, instanciar vários objetos para depois
devolver esses objetos. Ao devolver esses objetos, a própria plataforma ia converter esses objetos para JSON. Então tem várias etapas aí que, utilizando esse suporte do SQL Server, a gente consegue evitar, escrevendo bem menos código e ganhando em termos de performance. Eu estou pegando aqui uma string JSON ó, e devolvendo ó, o content type aqui, application/JSON. Então, não estou utilizando nenhum tipo de objeto aqui para manipular os dados, só string JSON e devolvendo isso aí através da minha aplicação. Deixa eu rodar aqui para vocês verem, para a gente já correr aí para a última demo, que está faltando 10 minutos, né? Fazendo build aqui, esperar um minutinho. Ele vai trazer aqui no Chrome, né? Mas eu vou copiar isso e jogar no Mozilla, porque ele consegue representar o JSON aí de uma maneira melhor para a gente, mais legal aí em níveis hierárquicos. Deixa eu só copiar isso aqui, só um minutinho. Copiar essa URL, né? Fechar aqui o Face, antes que pipoque alguma coisa. Tá aqui, ó. Então, tá um pouquinho lento aqui, mas trouxe os dados aqui para a gente no Mozilla. Notem que ele faz isso para a gente de maneira hierárquica, mas dá para trazer aqui o próprio JSON aqui formatado. Então, ó, aquilo que a gente viu no Operations Studio, ele fez aqui para a gente com o mínimo possível de código. Então, se você utiliza SQL Server e está criando APIs, eu acho que vale muito a pena vocês investirem no uso desse recurso. Vocês vão ganhar em termos de performance com a aplicação fazendo menos tratamentos para gerar o JSON, e vão ganhar também em termos de economia de código, né? Não precisando criar pencas de classes nos projetos quando se é uma API que você só devolve alguma coisa. Beleza, pessoal? Deixa eu ir aqui para o próximo recurso. Eu não mostrei aqui, mas tem também essa parte de gravação de JSON, né? Deixa eu apresentar aqui rapidamente para vocês. Eu tenho aqui um script que vai criar uma tabela de log. Então, deixa eu copiar aqui, ó. Ele vai criar o base log aqui para a gente. E vai gerar aqui uma procedure para incluir informações de log. Deixa eu dar um run aqui. Caramba, deu... Ah, vou fazer o seguinte aqui, vamos rodar de novo. Fiz besteira aqui. Enquanto isso, já vou... Ó, criou aqui, vai estar a nossa base de log. Está aqui. Deixa eu abrir aqui uma aplicação que vai gravar essas informações, só um segundo. Está carregando aqui para a gente, só um minutinho, pessoal. Qual que é a minha ideia com isso? Mostrar a gravação de JSON, né? Utilizando essa funcionalidade aí do SQL Server, aonde eu vou gravar o JSON, justamente nessa coluna detalhes aqui. Então deixei ela como nvarchar max. Então select aqui, não vai ter nada ainda na nossa tabela.
Deixa eu rodar aqui a aplicação, só conferir a string de conexão dela, se está ok. O que essa aplicação faz? Ela vai logar erros, só que assim, eu fiz uma aplicação que gera erros de maneira proposital. E o que eu vou gravar como JSON? O objeto exception, né? A gente pode ter diferentes tipos de exceções, cada exceção pode ter diferentes propriedades. Então, se eu fosse gravar isso numa base, eu ia ter que criar dezenas de colunas e se aparecesse um tipo novo de exceção que eu quisesse guardar determinada informação, ia ter que gravar essas colunas, não ia ficar muito legal. Para evitar justamente isso, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente gravar uma string JSON. Então, deixa eu mostrar o código aqui para vocês, rapidamente. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Estou chamando a minha procedure, eu serializo aqui a exceção que foi gerada, vai gerar uma string JSON e gravo nesse campo de detalhes. E aqui, ó, eu tenho aqui o código de teste aqui gerando duas exceções para a gente. Então, deixa eu rodar isso daqui rapidamente. Oi, Michel. Eu falei nada, não. É que abriu aí o microfone e eu fiquei na dúvida, pensei Foi que tinha... acho que foi o Robson que entrou aqui. Tá. Beleza. Então, pessoal, tá rodando aqui. Deixa eu pedir aqui para ir gravando os erros, né? Então, gerar aí alguns dados aí para gente. Beleza. O que eu vou fazer aqui agora? Eu tenho um script aqui. Se a gente rodar aqui um select novamente, então tá aqui, ó. Tem vários dados gravados e notem que tem um JSON aqui na coluna detalhes. Deixa eu pegar esse JSON aqui, vou jogar o bloco de notas, ó, tá? Essa montanha aqui de código, que é um JSON. A gente consegue fazer manipulações em cima desse JSON. Então, deixa eu pegar o seguinte aqui. Deixa eu abrir aqui o script que eu tenho. Então, notem o seguinte, ó, tem as propriedades, ó, tá tudo no primeiro nível. Então, remote string, stack trace string, exception method, enfim. Deixa eu rodar aqui, ó. Eu quero que traga aqui a coluna detalhes com JSON e traga de dentro desse JSON as propriedades class name e message. Então, vamos rodar isso aqui para a gente ver. Olha o que ele trouxe aqui, ó. Trouxe o JSON no final, mas está aqui, ó, tipo de exceção e mensagem. Então, ó, ele conseguiu tirar isso de dentro do nosso JSON e transformar daí num dado tabular. Então dá para a gente fazer isso, manipular uma coluna que tem um JSON armazenado com essa função JSON Value. Então, um recurso bem bacana que a gente tem aí. Inclusive, dá para eu fazer um where aqui. De repente eu tenho um log muito grande, só quero exceções de um determinado tipo. Trazer aqui, ó, pegar aqui, ó, divisão por zero, divide by zero exception. Vamos rodar aqui, ó. Só vai trazer aqui exceções do tipo divisão por zero. Se a gente tivesse vários níveis aqui do JSON, ó, é só colocar ponto e ir complementando até chegar na propriedade que a gente precisa. Sempre começando aqui pela raiz com um cifrão ponto alguma coisa. Beleza, pessoal? Para finalizar aqui, liberar aí para o Robson e o Erickson, próximo recurso, Dynamic Data Masking. Ele permite que a gente proteja dados sensíveis. Como? Mascarando a exibição de resultados. Então, se o usuário não tiver permissão, o que vai acontecer? Ao invés de trazer um CPF, um número de cartão de crédito, um valor financeiro, ele vai trazer, se for um campo varchar X, se for e-mail, vai vir um e-mail mascarado. Se for um valor, ao invés de trazer o valor, ele vai retornar zero para a gente. Acho que deve ter... Eu consigo mais 5 minutos aí, Michel, para finalizar essa demo? É bem rápido.
Michel? Bem, esperar o Michel responder aí. Deixa eu rodar aqui esses scripts. O primeiro... Meu som estava desativado aqui. nem Pode esquece. ir aí, cara. Tranquilo. Beleza. O Robson, espero que ele não me mate por isso. Você se vira com ele depois. Beleza. Eu vou criar aqui uma base, pessoal. Essa base tem informações aqui de limite de crédito, número de cartão de crédito e assim por diante. Então, deixa eu vir aqui no Operations Studio. Deixa eu criar aqui uma nova query. Beleza. Colar o comando, rodar isso aqui. E vamos que vamos. Criou o nosso banco e vamos trazer aqui. Deixa eu dar um refresh aqui para... Então tá aqui, ó, nossa base de clientes, tem uma tabela aqui de clientes, né? E os dados correspondentes. Tá aqui, ó. Nome, e-mail, limite de crédito e número de cartão de crédito. O que eu vou fazer agora? Aqui eu estou com a senha do SA, né, do sysadmin, então tá tudo escancarado aí para gente. Eu vou pedir para configurar máscaras para os nossos campos. Essas máscaras que eu vou rodar aqui, a gente consegue definir isso também no momento de criação de uma tabela, mas eu estou fazendo aqui depois que eu criei. É outra possibilidade. Então notem aqui, ó, a gente coloca uma function. Então para e-mail tem a function e-mail e para outros tipos, seja varchar, seja numérico, tem essa function default. Deixa eu rodar aqui esses comandos. Criou aqui para gente, beleza. Se eu rodar um outro select pro SA que tem permissão a tudo, vai continuar sem máscara nenhuma. Eu vou fazer o seguinte agora, eu vou criar um usuário aqui para gente. E esse usuário ele não vai ter acesso a esses campos que estão mascarados. Então, cliquei errado aqui, perdão. Aqui, ó, vou criar o usuário e pegar esse usuário aqui e dar só permissão de leitura. Eu vou ter que abrir aqui o Management Studio rapidamente, porque eu acho que eu vou precisar da permissão aqui também no próprio banco. Vamos ver se vai aqui. Enquanto eu abro aqui, eu carrego também a aplicação de testes. Então, deixa eu trazer isso aqui. Beleza. Trouxe aqui, ok. Vou abrir aqui o projeto. Esperar aí enquanto ele abre o Management Studio. Então aqui é mais um exemplo de nem tudo dá para fazer ainda pelo Operations Studio. Não carregou aqui ainda, bem na hora da demo, vai demorar assim. Eu já vou testando aqui, ó. Deixa eu colocar aqui 2. Eu vou conectar primeiro com a senha do SA. Então, está aqui a minha aplicação. Ela faz um select aqui bem simples. Então, tá aqui, ó, vai trazer todos os dados de clientes. Deixa eu rodar isso para a gente ver. Caramba, não trouxe ainda o Management Studio.
Ou demora demais, ou agora abre dois, né? Que beleza. Bem, enfim, vou me conectar com o SA aqui, localhost, 11433. Deixa eu pegar aqui SA, deixa eu copiar aqui a minha senha que está aqui nesse arquivo de configuração. Deixa eu fechar aqui um aqui para não ficar muito pesado. Então tá aqui, ó. Senha, deixa eu entrar aqui no SQL. E caramba, acho que copiei coisa errada aqui. Só um minutinho, pessoal, a gente já finaliza. Tá aqui, ó. Senha, deixa eu dar connect aqui. Ok. Vamos fazer o seguinte aqui, deixa eu pegar o banco de dados que a gente criou. Aqui estão security, tá os usuários, né? Então, tá aqui, ó, teste datamasks, que foi o usuário que foi criado. Deixa eu clicar aqui com o botão direito do mouse em cima do banco. Eu vou em properties daí. Beleza, eu venho aqui então, deixa eu ver aqui, options, permissions, na verdade, desculpe, aqui ó, permissions, deixa eu selecionar aqui o usuário e vou dar aqui ó, permissão de leitura, deixa eu só achar aqui a permissão, espera aí, select. Deixa eu dar grant aqui, ó, select, dei a permissão, vou dar ok, ok, beleza. Tá rodando a aplicação aqui, eu tô como o SA, então ele tem permissão, trouxe todos os dados aqui para gente. Vamos fazer o seguinte aqui agora, vamos parar a aplicação, mudar a string de conexão para utilizar esse cara sem permissão de acesso, tá aqui ó, teste datamasks, mudar aqui, beleza. E vamos rodar de novo a aplicação. A ideia é que agora os dados que devem estar protegidos, eles venham daí mascarados para a gente. Isso daqui é um recurso bem interessante quando a gente tem que desenvolver relatórios e dependendo do tipo de usuário, a gente precisa mascarar esses dados. Então, para não ter que fazer um monte de transformação, a gente consegue deixar essas máscaras configuradas na tabela e daí só via string de conexão a gente controla daí qual o tipo de usuário e restringindo daí a visualização de informações consideradas críticas ou sensíveis. Está carregando aí, vamos esperar aí uns segundos aí, trouxe, opa, beleza? Notem aqui ó, a diferença de um para o outro. Vou pegar aqui, deixa eu ver aqui o anterior, ai caramba, então tá aqui ó, trouxe ó, e-mail, limite de crédito, cartão, tudo mascarado. Então, para quem precisa desenvolver relatórios e tem toda essa questão de segurança da informação, é um recurso que ajuda bastante. E para finalizar, finalmente, desde 2016, o pessoal criou uma função trim para o SQL Server. Ficou mais de 20 anos quando você tinha que fazer tratamento de texto precisando usar rtrim e ltrim. Quer ver? Ó? Vamos fazer o seguinte aqui. Ó. Deixa eu criar aqui um script para fechar a conta aqui. Ó. Dar um declare aqui. Teste varchar de 10. Vamos colocar aqui ó, só um x aqui.
esses espaços. O que a gente precisava fazer? Dar um rtrim, dar um ltrim e passar daí o valor que ia ser tratado. E vamos dar aqui um len dessa expressão. Então tá aqui, ó. Ele tratava normalmente, mas você tinha que chamar duas funções. O que a gente consegue fazer agora? Trocar isso daqui, opa, trocar isso daqui simplesmente por trim. Deixa eu tirar aqui esse parênteses a mais, ó. E a mesma coisa aqui, ó. E vamos rodar aqui e deu certo, ó. Trouxe aqui o nosso resultado. Então é algo que demorou um bom tempo para ser lançado, mas que finalmente aí o pessoal disponibilizou aí para quem trabalha com SQL Server. Ficou mais alguma dúvida, pessoal? Michel? Aí, ativei de novo. Não tem nenhuma dúvida, não. Show Tranquilo. de bola. Acho que é isso então, pessoal. O Anderson está falando que isso fazia muita falta, com certeza. Gostaria de agradecer aí novamente pelo espaço, Michel. Pretendo aí Valeu. estar no evento de outubro também e espero aí que vocês tenham gostado.